Aê! Aí, Lembrei! Vivi! Saúde! Nosso happy hour. É o nosso rap. Ó, saúde, super sucesso, Pra todos parabéns pela nós. iniciativa e conta comigo, vamos lá. Ah, o pessoal tá chegando, eu tô vendo aqui que tem bastante gente entrando. Tem, deixa eu só E arrumar um pouquinho aqui. Vai falando, vai falando. essa iniciativa, a gente teve essa ideia, né? Entender que o Instagram é um canal de comunicação, um dos mais poderosos hoje que a gente tem. Eu tenho aí um canal de comunicação com muitas pessoas por todo o Brasil, né? Amigos que eu vou encontrando em todos os estados por onde eu viajo, né? Durante o meu trabalho. E eu tive a oportunidade de também conhecer pessoas, assim como você, que desenvolvem um trabalho que pode colaborar muito para muitas outras pessoas, né? Então, a ideia surgiu de um desejo de ser mais colaborativa, né? Se eu tenho um canal onde a gente pode se comunicar com pessoas de todo o Brasil, por que não levar também um pouquinho do conteúdo e da informação que os meus amigos, né, que eu posso dizer assim, por isso do nome, Amigos e Negócios, Super! meus amigos podem levar para todas essas pessoas, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo hoje, de várias inseguranças, incertezas, muita gente precisando de orientação, de uma luz, assim, para direcionar um caminho, de como se comportar, de como agir diante de várias mudanças inesperadas, né? De algumas pessoas. Aí, Vivi, quando eu te liguei desafio nós já agora, vivemos. eu falei, gente, então vamos começar com a Mirelle. A gente tem história. Tem, tem história. Agora, antes de eu te contar um pouco da nossa história, assim, fala um pouquinho de você. Quem que é a É a Mirelle? Mirelle, né? Vivi, obrigada. Eu, na realidade, sou consultora de negócios há mais de 26 anos. Eu fui empresária do ramo de decoração por muitos anos e a consultoria já existe há 12 anos. E sempre o trabalho da MZ, Desenvolvimento Empresarial, e da Sensorial 18, eles foram voltados para a venda de valor e para todo o trabalho onde você tem os pilares conceituais do emotional branding e do storytelling, que hoje é muito falado. Quando eu criei a consultoria, ninguém falava em storytelling, a gente falava em contar histórias, né? Então, esses dois pilares sempre deram a base do desenvolvimento que eu fiz com as pessoas ao longo do tempo. E um dos grandes assets, né, assim, ou fortalezas da consultoria, é não colocar o produto acima do indivíduo, é fazer o entendimento da relação, do relacionamento e do agente do relacionamento em prol da venda de valor, que é muito diferente da venda de um produto. E isso sempre eu trabalhei, a gente teve a oportunidade né, na Hunter Douglas de passar muitos anos com esse Sim, desenvolvimento. É um cliente que eu tenho hoje na América Latina e super feliz sempre, porque é sempre um desafio muito grande, porque as lojas são né, elas têm múltiplos produtos, né? Hunter Douglas são específicas, então a linguagem, a adequação de linguagem, o comportamento. Então, eu sempre fui muito preocupada em olhar o indivíduo, entender o consumidor e conversar para que essas coisas tenham conexão emocional. Né? Que essas relações sejam estabelecidas com base em verdade, em histórias e importâncias, como eu sempre digo, né? eu acho que uma das coisas que a gente ouvia você falar já há 5 anos atrás, que era a mudança do consumo, a mudança do comportamento das pessoas na hora de consumir, qualquer que seja o produto ou o serviço, ela não era mais uma troca de produto por dinheiro, de dinheiro por produto, né? Isso. Dinheiro por serviço. Se as pessoas não entendessem a importância e o impacto que aquele produto ou que aquele serviço ia ter para ela enquanto indivíduo, se a gente não entendesse as particularidades que envolvessem o consumo de qualquer que seja o produto,
Isso. Cairíamos numa guerra infinita de preços, onde as pessoas elas compram, adquirem, mas não entendem muito bem os benefícios, o valor que aquilo tem, né? Exato. E até hoje, Vivi, essa é uma grande discussão, porque assim, eu desde que finalizei a minha vida como empresária e voltei e entrei nesse ramo da orientação e desenvolvimento empresarial, eu já descobri lá em 2000 que se eu mantivesse o meu discurso focado nesse conceito de que o produto é acima do cliente, eu não ia conseguir sobreviver no mundo que se apresentava. Então, quando eu falo que o indivíduo é mais importante, é porque se a gente desconsiderar o uso que ele fará no momento de uso dele em relação ao produto, a gente não consegue conversar de forma a ele ter retenção sobre o que a gente quer contar. Então, assim, às vezes a gente pode estar falando de um produto que é maravilhoso, de um produto que realmente é muito bom, tem preço bacana, tudo ok, mas não é para aquela pessoa. Não faz parte daquele contexto. Então, mais do que quanto custa isso, é entender o que o outro espera quando estiver usando. E isso é um discurso que até hoje eu me debato, como é difícil as pessoas pararem de olhar o produto e se voltarem a entender o cliente, entender o outro. Não é só o cliente, viu, Vivi? Hoje nós estamos convivendo em casa com a família inteira. Então, assim, é uma negociação diária sobre relações sociais, né? A gente entender limites, quem somos realmente, porque eu não sei se a gente estava acostumada a conviver tanto tempo junto em uma mesma casa com tantas pessoas, apesar de sermos da mesma família. Sim, não estávamos. Eu acho que se a gente perguntar para 10 pessoas hoje, a resposta vai ser não, não E estávamos. sabe que é interessante? Que há 2 anos eu lancei um livro chamado Negócio e Terapia. E veio muito em função disso, porque sempre nas consultorias chegava um momento que o cliente dizia: tá, já terminou o negócio, vamos começar a terapia? Ou primeiro vamos fazer a terapia, depois a gente fala de negócio. E aí veio a história de criar esse guia, que é negócio e terapia, não só sobre o aspecto das relações humanas, mas também sobre o prazer da gente trabalhar. Da gente ter na Sim, nossa atividade entretenimento, felicidade, prazer. tem que E curtir, isso, né? As pessoas têm que curtir o processo, saúde. Olha, eu não sei o que você está bebendo, mas eu estou bebendo água com limão. O meu eu vou te dizer que é água tônica com groselha. Aí eu me entreguei quem eu sou, sabe? Mas ó, muito dentro de tudo isso que você já começou falando, né? Sobre a importância dessa conexão emocional com as pessoas no processo inteiro, né? Desde o do primeiro contato, por telefone ou por e-mail, até que você consiga encontrar diretamente a pessoa, você só vai conseguir estabelecer essa comunicação para atingir o coração, que a gente sempre falou, né? Atingir o Isso. coração das pessoas, se envolvendo mais em todos os processos. E para isso, quando a gente fala de lojas, de pontos de venda, que é uma grande parte dos nossos telespectadores Clientes, hoje, já. quando a gente fala de loja, a gente tem falado muito sobre experiência, né? Sim. A questão da busca por experiências e menos posse. Então, mas a experiência é emocional em todos os sentidos, desde do cheiro da loja, da exposição do produto. Isso é importante? É extremamente importante, né? O bolo que você faz dentro da loja, às vezes, tem lojas que têm esse cuidado, né, de oferecer outros tipos de contato com o cliente. Mas, É. acima de tudo, ter um envolvimento maior de entendimento de cada pessoa, de cada momento de vida, de família, de como a pessoa ela vai como é que ela vai se relacionar com aquele produto ou serviço no dia a dia? Que tipo Eu, de
de conexão a gente tem que fazer para que ela entenda o impacto que isso vai ter para ela, né? E Isso é aí, uma... alguns processos que a gente veio tentando desmistificar ao longo do tempo é sair do digital, e do digital no sentido de precisa encontrar a pessoa, precisa estar com a pessoa, precisa olhar no olho da pessoa para que você tenha esse contato, né? E hoje, o cenário que a gente tem hoje está nos obrigando a ter um comportamento completamente contrário. Um dos pontos, acho que um dos maiores desafios é como manter essa conexão emocional com as pessoas, vamos falar do processo de atendimento como um todo, à distância. Porque a gente sempre pede, olha, não, vamos evitar e-mail, é muito gelado, vamos evitar trabalhos que não só vão levar a gente a operacionalizar, não vão conectar a gente ao cliente. E hoje, essa distância voltou por uma questão de realidade, né? Verdade. Então, hoje, o que eu mais ouço, só para você introduzir aí a sua visão, que as pessoas estão com medo do que pode acontecer, elas estão seguras de quais passos deverão ser tomados a partir desse novo mercado que a gente vai ter, confusas, algumas acreditando que assim que as lojas, que o mercado voltar a abrir, vai ser tudo exatamente como era antes, e outras com medo ou já tentando ver lá na frente o que vai acontecer, se isso vai ser positivo ou negativo, né? Então, como tratar nesse momento esses medos, essas angústias e traçar aí um plano de quais são os próximos passos, quais são os cuidados que a gente deve ter nesse novo cenário? Bom, Vivi, o que é interessante primeiro assim, vamos falar de medos e ansiedades primeiro. Então, acho que nós fomos jogados a um processo desconhecido ao mesmo tempo. Então, nós todos nos assustamos. Depois do susto, veio o pânico. E agora, depois do pânico, tem que vir a retomada. E quando eu falo nesse processo, esse olhar para dentro, nesse momento, é extremamente importante. Nós todos estamos forçados e fomos forçadamente convidados a revisitar conceitos e valores. Então, esqueçam que o mundo volta ao normal. Ele não volta ao normal. A gente aproveita a experiência do passado e segue para um futuro. Que futuro? Respostas ninguém tem. A gente tem uma série de tendências que podem se desenhar em função dos comportamentos de consumo. A gente tem uma série de estratégias que a gente pode traçar para esse novo momento com base nessas tendências, mas para isso tudo acontecer, duas coisas têm que ser muito claras. Nós não estamos de férias, portanto não podemos nos paralisar pelo medo e precisamos todos pensar, sim, em retomar de forma diferente. Então, para lojas que estão ainda achando que vão voltar e começar a pensar o que fazer, já perderam tempo, porque o vírus nos ensina uma coisa extremamente positiva dentro desse cenário, que é a velocidade. Se você não for ágil o suficiente, alguém vai passar por cima de você e a gente vai ter uma seleção natural no mercado. Quem sobrevive, quem tiver mais resiliência, quem estiver mais disposto à mudança, quem experimentar rapidamente novas formas de pensar. E isso vai passar por um conhecimento interior. De quê? De será que aquilo que eu dizia antes vai funcionar agora? Não vai, já te digo, não vai. Você vai ter que olhar para trás. Se antes você não fazia por medo, experimenta agora. Faça. Já é diferente do que você fazia. Qualquer atitude é melhor do que estar parado, do que a inércia. E essa atitude, ela precisa ser genuína, ela precisa ser algo que você sente com prazer em fazer, não um esforço em fazer. E essa é a grande transformação desse momento. Nós todos estamos sendo convidados a pensar o negócio sobre o aspecto do prazer e da satisfação no maior desafio que a gente vai passar na história.
E como é que eu junto tudo isso sobre o aspecto da experiência, sobre o aspecto de fazer de mudanças e etc. A primeira coisa, eu sempre fui contra e continuo sendo contra, Vivi. O quê? Ela já Enviar orçamento vou por até tomar um e-mail. gole de água de novo. Toma um gole de água. Porque olha só, esse negócio de ficar mandando orçamento por e-mail torna todos nós os idiotas no processo e dispensáveis no processo. Se a gente se trata com esse valor, sem antes dar o tempo do entendimento, do conhecimento, para somente depois você fazer uma avaliação sobre números, você não está realmente disposto a considerar o composto da experiência. Então, o que eu vejo é que as pessoas querem experiência, mas será que estão dispostas a pagar por isso? Se as pessoas, eu vejo muitas pessoas que dizem, eu não quero ir na loja, não, o cliente não sai de casa. Então, para que a gente constrói lojas? Para que a gente faz pontos de experiência? É um paradoxo, é uma contradição, é uma incoerência no discurso. E eu trabalho isso há 12 anos, não é uma coisa recente. Então, quando eu falo de experiência, experiência nada mais é do que você pensar todos os pontos de contato que você vai ter da sua marca e com o seu, em relação ao mercado. E desenhar essa experiência de forma muito planejada, estruturada e racional, para só depois você entrar com o composto emocional. Como é que eu vou? E aí vale para todo mundo, tá, Vivi? Profissionais liberais, lojas. As lojas têm muito. Profissionais liberais, como arquitetos e decoradores, têm uma dificuldade enorme de trabalhar por e-mail. Como é que um cliente entende algo que não, você não pode tocar, não pode nem sentir? É como o meu serviço. Então, você precisa ter um tempo antes de entendimento para depois você entregar o seu valor. E isso deve ser feito olhando no olho, ou no mínimo com uma base de conteúdo de conhecimento entre as partes que sustente esse valor. Então, quando a gente simplesmente manda um orçamento por e-mail e pede 5, 6 orçamentos, a minha pergunta é: o que a gente está realmente buscando nesses 5, 6 orçamentos? Preço? Ou a gente está se sentindo culpado por não fazer os 5 orçamentos? Então faz. Eu não sei, como consumidor, eu olho aquilo tudo, é óbvio que eu vou fazer uma análise custo-benefício, todo mundo vai fazer, mas na real, será que eu sempre comprei o que foi mais barato? Não. Na maioria das vezes, onde eu mais investi foi aonde eu tinha uma conexão emocional de alguma forma. E isso não... Claro, isso não... E o que conectava melhor com o que eu queria para mim, né? Exatamente. Então, a questão de valor, ela está muito ligada ao indivíduo, não ao produto. Eu posso ter o melhor produto do mundo e não serve para a pessoa. Ela pode ter todo o dinheiro do mundo e ela não vai comprar aquele produto. E às vezes alguém que... E aí tem um ponto que eu acho super importante, que a gente sempre buscou ressaltar isso também nas consultorias, que essa questão do valor não está ligada só ao produto de maior valor financeiro, e sim ao benefício, porque eu costumo brincar, né? Que assim, não é o quanto você tem de dinheiro para investir que faz com que você decida por um produto de maior performance, de menor performance, mais bonito ou com mais design ou menos design. Não é isso. Mas o quanto de importância aquele produto vai ter para o seu uso, né? Para você. Exatamente. Então, você pode decidir por um produto de performance intermediária dentro do que você busca, um serviço intermediário, porque aquilo te atende e você vai se sentir bem e está ótimo, não é falta de investimento, né? Não, mas às não. vezes a pessoa, quantas vezes a gente não comprou um produto ou não contratou um serviço e que depois você fica se questionando e fala, poxa, será que eu fiz certo? Né? Se eu tivesse investido um pouco mais, eu poderia estar mais satisfeito com o resultado que eu tenho hoje e resolvi por uma questão, talvez porque eu não tenha entendido na hora de comprar, eu só tenho olhado o preço, porque eu não entendi a diferença, por exemplo. E aí, Vivi, vamos trabalhar medos e ansiedades. O cliente também tem medos e ansiedades quando faz o seu consumo. Então, esse momento, ele está convidando todos nós
a entender primeiro a questão emocional para depois sair falando, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da loja e da loja usar o cenário como influenciador de consumo, influenciador emocional de consumo, as pessoas acham que o cenário fala sozinho e que a gente entende todo mundo igual o cenário. Não vai entender. A gente precisa do storytelling, que nada mais é do que criar uma narrativa sobre um fato. E essa narrativa ela tem que estar contextualizada sobre o aspecto do outro. Não sobre o meu aspecto, o vendedor, ou o gerente da loja, o dono da loja, ou o proprietário do consultório. É o que o outro espera e como eu posso resolver o problema do outro. E aí entra a narrativa em cima do fato que vai fazer com que a gente preste atenção ou não. Então, essa condição da gente se desafiar e eliminar os nossos medos e ansiedades, eles estão principalmente ligados ao medo de falar em público, à vergonha, a gente não confiar efetivamente na gente. Nós mesmos precisamos fazer uma análise sobre o que nós sentimos quando nós estamos nos relacionando com alguém. Nós temos, às vezes, a condição de vítimas, ou nós temos a condição de falta de confiança, de autossabotagem, de baixa estima. E esse é o momento que nós estamos convidados a fazer uma avaliação disso e buscar alternativas para que a gente possa eliminar. E essa volta para esse novo mundo, a gente vai ter que estar com isso tudo muito resolvido, porque essa realidade aqui ela não vai mudar. Agora, é possível fazer isso se tornar sensível da mesma forma que era na loja? Bom, aí eu preciso de 5 horas para te explicar. Mas que é possível fazer, sim, né? A gente tem técnica, como manter essa questão toda à distância, né? A gente pode contar uma história rapidinho, que assim, a gente rodou o Brasil inteiro juntas. Às vezes uma para cada lado e às vezes juntas. Né? E assim, na semana que a gente passava juntas, a gente iniciava a semana em Belo Horizonte, passava 2 dias em BH, depois 2 dias em Brasília. Quando chegava na sexta-feira, a gente acordava em Brasília, almoçava em Goiânia e dormia em São Paulo no mesmo dia. E atendendo 3 lojas diferentes, lembra? Por dia. 3 estados, 3 lojas diferentes, tudo no mesmo dia. E assim, com reunião, e a coisa acontecendo, né? Por quê? Até esse momento, a gente acreditava que esse trabalho tinha que ser 100% presencial. É importante, exatamente por tudo isso que você já disse até agora, o olho no olho, a conexão emocional com as pessoas. Mas muito dos processos, eu acho que depois de tudo isso, de acalmar um pouco e a gente entender os próximos passos e o caminho, a gente vai entender que talvez a gente não precisasse viajar tanto, que talvez a gente possa estar junto com as pessoas mais tempo até do que tendo que se deslocar fisicamente todas as vezes. Não estou dizendo que isso não vai acontecer. Como eu disse, isso é muito importante, vai continuar acontecendo, mas existem tarefas e processos que a gente vai avaliar e vai, nossa, mas por que eu não fazia isso antes, né? E você, diante desse cenário em que viajava muito, que visitava vários estados na mesma semana, a gente chegou a conversar sobre isso. Falou, vai chegar um momento que ou a gente encontra um caminho para dar uma equilibrada de como continuar levando conteúdo, continuar levando informação, sendo relevante, mas porque a questão física também tem um limite, né? A gente até brincou uma vez, falou, a gente vai morrer. A gente foi parar. A gente ficou rodando debaixo de um cristal em Brasília para energizar um determinado dia. Então, assim, há 1 ano e meio, eu comecei a desenvolver todo o processo da empresa online. E eu encontrei muitas barreiras, porque assim, o tempo de deslocamento em trânsito, aeroporto e desgaste emocional e físico, mental,
era sobrenatural, não existia essa capacidade. E as pessoas com uma resistência muito grande. Mas eu acredito que a resistência ela não era pelo online, é por não saber as ferramentas, por não entender. Então, aí eu mostro como o ser humano é um ser Hoje ainda tem difícil. medo. Exato. Porque o que aconteceu? A gente foi jogado nesse mundo. Agora não é uma opção entender de Instagram, de stories. Se não sabe, aprende, meu amigo. Tá cheio de tutorial na Online, internet. aplicativos. Não é mais uma opção. Se você quer Não é. fazer negócio, você precisa se alfabetizar na área digital. Eu chamo de alfabetização digital. Então, isso serve para mim, para quem é da minha idade, mais pessoas mais experientes, e todos nós, porque assim, a gurizada, como a gente fala, o pessoal que está vindo aí já sabe. Agora, nós caímos nesse mundo. Então, a mentoria online, que hoje é um dos programas que eu mais trabalho, que ela tem vários formatos, desde um tipo uma consulta médica para algo pontual que você quer resolver específico, a um programa de desenvolvimento e capacitação de empresa, que envolve liderança, que envolve capacitação de pessoas, dinâmicas de grupo, reuniões, palestras motivacionais. Quer dizer, tudo isso é possível fazer online, economizando tempo, as pessoas vão se tornar pessoas mais, eu diria assim, a gente vai estar mais descansado no processo de relação comercial. Eu acredito que todo mundo está experimentando, quem está realmente focado em olhar para frente e para criar um futuro, deve estar trabalhando muito mais do que antes, porque a gente está em casa, então o computador está sempre ligado. Se você está com uma estrutura de home office em casa e você não organiza os limites desse home office, você não vai parar de trabalhar nunca. E aí entra outra questão Tem emocional. que ter um planejamento diário, tem pessoas Exato. que Então a têm gente que tem que organizar. aprender tudo que a gente falava de planejamento, de agendas online, aquele famigerado caderninho que todo mundo quer ir visitar cliente com caderninho. Eu não posso com caderninho. Não posso com caderninho. Eu vejo que tem clientes, pessoas que me conhecem aqui, sabem do que eu estou falando. Então, assim, existem formas e formas de você fazer essa relação de forma presencial, online, criando conexão emocional, sim, mas você precisa de muita disciplina e vontade de mudar. Você não pode trazer, não, mas eu fiz isso há 3 anos atrás, eu fazia isso, ninguém me atendia, esquece. Todo mundo mudou agora, está tudo online. E a pergunta que eu quero fazer aqui é quem é que vai dar conta de ler 100, 200, 300 WhatsApps e 450 e-mails? Adianta mandar alguma coisa por WhatsApp ou e-mail? Quem é que acha que vai ler? Eu não sei como é que... Eu já não consigo. Então, assim, se tudo eu for mandar por WhatsApp, esperando que eu não vou atrapalhar o outro, que o outro vai ler o que eu tenho para falar, esquece, já morreu. Já morreu. E aí aquela Eu pessoa que diz, me manda por WhatsApp. Pô, se você é um profissional e pede para alguém te mandar por WhatsApp, seja mais transparente e verdadeiro, diga, eu não quero falar com você, muito obrigada, eu dispenso. É muito mais honesto, verdadeiro e tranquilo. eu acho que se a gente busca ter atenção e que o outro lado nos dê a importância, né, que reaja à importância do nosso trabalho, nós temos que agir em relação ao nosso trabalho com a mesma importância, né? Exato. Se a gente entrega tudo sem valor ou de fácil acesso, sem que o cliente do outro lado entenda o envolvimento, né, que você teve em relação ao que você está propondo, Sim. realmente fica muito difícil. A conexão não acontece, né? E eu acho que E um dos principais desafios mesmo vai ser superar agora essas restrições da tecnologia, porque eu não conheço, então eu vou estudar a tecnologia e vou passar a utilizar, né? E buscar orientação através de consultoria, através de estudo, de outras formas de planejar com calma, traçar um caminho, os próximos passos que devem ser tomados e quais são as atitudes, que tipo de mudança de atitude vai ser importante nesse momento para que não percamos o contato, porque no momento de distanciamento social, não significa que nós temos que ficar distantes das pessoas. não, Mas o contato deve continuar. O contato próximo, que é com cuidado, com entendimento de cada indivíduo que está do outro lado, ele deve continuar.
vai pedir um pouco mais de esforço, vai pedir um pouco mais de... Um pouco mais? Não, Vivi, está sendo É que eu não modesta. quero assustar as Querida, pessoas. eu vou dizer a verdade. Aqueles que estiverem achando que vai ter que botar um pouquinho mais de esforço e vai conseguir atingir o objetivo, esquece, já morreu. Tá? Porque, na realidade, quem não tiver cadastros bem organizados, uma série de coisas muito bem organizadas nesse momento, e não aproveitou essa pausa social de fluxo, na realidade, porque, na realidade, a pausa não aconteceu nos relacionamentos, ok? Não foi férias, foi uma pausa de convívio social, pessoal. Quem não aproveitou para se organizar, para pensar novas coisas, quando voltar, vai ter uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque tem muitas empresas que estão fazendo isso. Muitas empresas não pararam, se reinventaram, pensaram em novos formatos. Segurança e certeza do que estão fazendo, eu diria assim, a gente não tem 100%, mas o que não pode é parar. O que não pode... Então, a atitude que está sendo pedida nesse momento é não espere acontecer alguma coisa. Porque a única coisa que vai acontecer, eu não vou nem me permitir repetir aqui, você sabe o que é. E todo mundo que está nos assistindo sabe. Agora, depende da gente, eu diria assim, fazer a pergunta básica. Onde eu estou e aonde eu quero chegar e para onde eu quero ir e como eu vou fazer esse caminho. E aí eu deixo a dica, né? Vou fazer o meu jabá, né, Vivi? Pô, Mas posso é fazer, isso. né? Mas assim, isso aqui Já é um que a livro gente não que... pode fazer happy hour, sair para tomar um drink e tal, a gente faz o happy hour aqui, você já faz a Aqui proposta. mesmo. Mas aqui você tem, num guia muito prático, três coisas que a gente precisa cuidar nesse momento. Eu vou falar aqui, eu só estou mostrando aqui, mas a principal é entender o propósito. A gente vai consumir, eu sempre falei, isso é uma fala muito forte minha, quem me conhece, a gente consumia no momento de vida o que era importante de forma consciente. Agora a gente vai consumir o que é importante no nosso momento de vida de forma consciente, com verdade e transparência. E isso é para os fortes. Isso é para quem é bom de relacionamento. Pessoas que não têm o ímpeto de buscar conhecimento, se desafiar em alto nível, vão estar fora do mercado. As pessoas não vão aceitar se relacionar com pessoas que não têm um conteúdo. Por quê? Com empresas que não têm um propósito. E o que é propósito? Aí aquela pergunta, todo mundo fala em propósito, 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 não quero ter propósito. Ok, eu também concordo com isso. Mas propósito é verdade. Propósito é aquilo que te move. Propósito é aquilo que você entende que você quer fazer. Bom, mas não todo mundo sabe, Mirella. Então para pensar, meu amigo. Agora, por que você tem um negócio? Por que você criou um negócio? O que você espera, através do seu negócio, proporcionar para o mundo? Porque não é uma venda de produto. Venda de produto está cheio. A própria China entrega um delivery enorme de opções iguais aí. Então, nós temos que ter consciência nesse momento de que pensar propósito é simplesmente entender a nossa verdade, por que nós fazemos as coisas e o objetivo que a gente tem. E aí, depois é cuidar dos processos de gestão e entender técnicas de venda. E aí, meu amigo, não é uma questão que você toma uma pílula na farmácia e está todo mundo treinado e capacitado no outro dia, ok? É uma questão de desenvolvimento relacional, de desenvolvimento humano. É algo que você tem que ter como cultura no seu negócio. Mas aí vem aquela questão, as pessoas não investem em pessoas. E hoje só vão sobrar as pessoas. Isso é um E elas ponto vão fazer a diferença. primordial, né? Assim, que é num momento de tensão, de ajustes financeiros, de como vai ser, preciso ajustar aqui, preciso ajustar ali. É importante, mas depois que a gente voltar e que a coisa começar a rodar novamente, o diferencial de cada empresa, seja empresa pequena, média ou de grande porte, estarão nas pessoas, no comportamento que essas pessoas terão, de como elas vão se posicionar em relação ao mercado e principalmente que tipo de comunicação, de que tipo de mensagem elas vão levar da empresa para o mercado. Sabe, Vivi, que assim, é um processo extremamente difícil esse, tá? Isso que a gente está falando aqui pode demorar tempo, mas a gente pode encurtar esse tempo.
né? Assim, não precisa de um ano para a gente poder transformar cultura de empresa, né? Tem transformações que, se você dedica disciplinadamente momentos para o desenvolvimento humano e você tem pessoas, quando você, aí é aquela questão, quando contratar pessoas, pense bem em quem você está contratando. Aí tem, mas é muito difícil contratar e reter. Bom, o ser humano é ser humano. A gente não vai ter todas as respostas. Existem métodos que podem minimizar o processo. Mas mais do que você achar fácil ou difícil, é você investir e confiar nas pessoas que estão com você. Porque se não o fizer e ficar com medo de que as pessoas vão pegar o conteúdo e vão sair, bom, é melhor você correr o risco de isso não é eu que digo, me fugiu agora quem citou isso, mas é melhor você correr o risco da capacitação das pessoas do que não ter pessoas capacitadas para se relacionar com as pessoas. Então, eu diria assim, qualquer empresa hoje vai passar por um processo de volta para as relações humanas, mas não aquela relação mimimi, que as pessoas confundem. Permissividade, mimimi. Eu diria assim, é mais regras do que nunca. Postei um vídeo ontem na NZ sobre regras. Quer dizer, regras existem para serem seguidas e as regras existem para diminuir custos e otimizar o tempo. Sim. E agora, mais do que nunca, é importante, porque a regra permite que você, no menor espaço de tempo, faça correções. Se cada um faz de um jeito, cada um usa o seu touch, seu personal touch, seu toque pessoal, quem é que vai coordenar o processo da achômetro, experiência? né? Não, porque eu acho que assim vai dar certo. Eu acho. E aí, assim, aquela coisa, mas na minha cidade, no meu estado, no meu país, olha, eu já andei esse mundo. Eu ouço sempre a mesma frase. Eu até começo, já meu ouvido ele já nem Deixa eu pegar processa esse mais. gancho. Eu vou pegar esse gancho que você falou assim, eu já rodei, né, o Brasil inteiro. Aqui, ó, se eu olhar aqui rapidinho na live, eu tenho Espírito Santo, Pernambuco, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Assim, Bahia, a gente tem muita gente aqui com a gente, conectado nesse Tá. momento. Oh, meu Toda, Deus, que beleza! né? Se eu... Aqui a Mari já, BH, esqueci de Manda um mim, beijo de pra todo mundo. Tô Esporte. sem óculos, Vai pessoal, não colocando aí consigo a ler. cidade, porque eu não consegui lembrar de todo mundo. A gente sabe que o Brasil é muito grande, né? Que essa até é uma frase padrão. O Brasil é muito grande, o Brasil é muito diferente. Cada região Santos, tem a sua Santos. Agora tô particularidade. lendo, Vivi. Olha que Natal. Cada região tem a sua particularidade. Cada região tem os seus costumes, os seus valores. E Tá. realmente, rodando, você rodou, eu rodo também bastante. Existem particularidades e comportamentos Locais. diferentes das pessoas, dos consumidores. Isso é uma realidade. Sim. Mas isso não significa que esses cuidados, de tudo que a gente falou até agora, essas regras importantes a serem cuidadas para a definição de ações, para a definição de tarefas, planejamento, e que a experiência voltada em busca da conexão emocional com as pessoas, ela deve existir, seja lá qual for o lugar. Vivi. Vivi. Eu acho que as pessoas podem dar uma personalizada baseado nos costumes, nos valores, em tudo que na cultura do lugar, entendeu? Mas a gente não deve de deixar de cuidar da capacitação das pessoas, de ter profissionais capacitados, de Eu vou. investir em em espaços bacanas de loja, de showrooms bem equipados, de ferramentas para as equipes fazerem um trabalho adequado no mercado, entendeu? Isso é extremamente importante, porque apesar do carioca ser muito diferente do gaúcho, que é muito diferente do nordestino, do baiano, do pernambucano, que é muito diferente do goiano, que já é muito diferente do Mato Grosso do Sul, tudo que a gente falou aqui pode ser assim adaptado e personalizado com as particularidades de cada região, mas não Vivi, vou devem ser voltar.
exageradas, porque eu ouço muito assim, ah, mas aqui não funciona assim. Tá, vamos Aqui não voltar. funciona diferente, aqui o cliente não gosta disso, entendeu? E assim, a gente respeita, claro, as particularidades e as decisões de todos, mas essa coisa de eu sempre fiz assim, aqui funciona assim. Isso que você está falando aqui não funciona. Isso funciona lá em São Paulo, aqui não. Então, eu acho que essa é uma preocupação de acreditar que a mudança não vai trazer um resultado diferente, ou que não vai trazer um resultado positivo, sabe? E, Vivi, na realidade, isso não é um problema do cliente, isso não é um problema do mercado, isso é o medo das pessoas que têm que agir. É isso. As pessoas, isso é uma defesa. Porque se você quer resultado diferente, você vai ter que experimentar coisas diferentes. Senão, não tem por que você querer algo diferente. As pessoas, bom, eu vejo por mim, as pessoas me contratam para dizer coisas e eu digo bem direto no ponto e eu digo experimenta. Porque se é para me dizer que não dá aqui, que não dá lá, isso eu já sei, eu não preciso estar aqui. Agora, se alguém busca um serviço de desenvolvimento e capacitação empresarial, é porque busca alternativas dentro da sua realidade. E buscar alternativas para a sua realidade é fazer frente aos seus medos, é enfrentar o medo e a ansiedade, é se largar no inesperado. E eu espero que esse momento tenha entregado essa experiência para a gente. Nós todos fomos para o inesperado. Nós todos fomos jogados a uma incerteza do dia a dia. E aí eu pergunto, quem está lidando somente com a parte negativa desse processo não vai conseguir exercitar a criatividade para pensar novas formas. Então, o meu convite é: se informe dentro de um limite, avalie dentro de um limite, mas não esqueça que você pode construir o seu caminho, da sua forma, e encontrar o seu porto seguro dentro do seu processo. Mas para isso vai exigir uma transformação de comportamentos. E o primeiro é fazer o que você não costumava fazer. Uma dica fácil: comece a escovar o dente quem é destro com a mão esquerda. Quero ver se consegue fácil. Cuidado para fazer isso, que pode se machucar. Mas a gente vai ter que Para, no experimentar. começo dói um O pouquinho. começo dói. Isso, o começo ele sempre vai ser assim. Mas depois que você Como, entra numa cultura, como é isso. E a gente está sendo chamado para isso. Né? A gente vai ter uma crescente aí, a gente vai ter uma crescente do mercado de decoração. Podem acreditar no que eu estou falando. Apostem nisso. Nós todos estamos olhando para casa. Nós todos estamos olhando no que queremos melhorar em casa, nos chamando atenção para coisas que talvez a gente não chamava, que a gente não dava atenção antes. E isso, quem trabalha, por exemplo, com você, Vivi, na Hunter Douglas, vamos pegar o exemplo aqui, quem trabalha com Hunter Douglas trabalha com um produto que entrega muito mais do que tapar uma janela. Né? É benefício. E aí as pessoas querem ver preço e ignoram o benefício. Aí compram coisas que não funcionam. Aí a marca é ruim. Mas o problema é que ninguém quis ouvir quando alguém quis falar. E aí, esse é o ser humano. A gente vai ter que ter mais paciência, a gente vai ter que ter mais confiança, mais capacitação, mais entendimento sobre o outro. esse é o caminho. Tenho dito. Vivi, Olha, quanto tempo a gente tá, Vivi? a gente está caminhando, daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente. Vai derrubar? Então eu só quero fazer uma brincadeira. Eu desenvolvi uma A gente dinâmica tem aqui, a empresarial. gente tem tempinho, pode fazer a Tem, brincadeira. mas eu vou fazer uma brincadeira. Não é uma brincadeira, na realidade é uma dinâmica empresarial que eu uso com os meus clientes e que eu desenvolvi. São 108 premissas empresariais. Eu vou fazer um desafio. Como eu não posso estar com todo mundo, eu quero que todo mundo aí pense em algo que gostaria de uma orientação para iniciar um planejamento ou uma resposta. E eu vou me permitir aqui fazer. Isso aqui são cartões, tá? Cartões que tem várias palavras aqui. E eu vou sacar aqui 3 diferentes montes para ajudar a orientação. Isso aqui não tá, estão aqui, tá? Ó, só não tô escolhendo carta, tá? Que pena Não que tô eu não posso. escolhendo carta. Eu vou tirar agora para quem escolheu. Vou fazer 2, tá? O número 1 e o número 2. Então, quem se conectar com o número 1
vai ter a resposta do número 1. Vou lá, vou dar um tempinho aí, vou tirar 3 cartas para contribuir. Anotem as palavras e desenvolvam o pensamento estratégico de vocês para a solução que vocês querem buscar ou o caminho que vocês querem seguir. Vai lá, número 1. Primeira carta é mantenham o bom humor. Então, como é que vocês vão... A resposta é, se você mantiver o bom humor e simplificar a forma de fazer as coisas, a tendência é que você tenha o entusiasmo suficiente para fazer frente a esse momento e a pergunta que você escreveu. Então, o primeiro grupinho tem 3 palavras importantes para direcionar o seu planejamento, que é humor, simplificar e entusiasmar. Vamos lá para o montinho número 2? Vamos mexer. Vamos. Montinho número 2. Resposta para quem quer as 3 palavras para o número 2. Vamos ver se fecha. Então, vamos lá. A primeira palavra, oportunidade. Então, veja nesse momento de desafio a oportunidade que você tem com os produtos e serviços que você vende, com aquilo que você faz. Meu Deus, o grupinho número 2 tem que cuidar para não se autossabotar. Né? É o grupinho aquele que fica no ó céus ó vida, às vezes, né? Que tem dificuldade para mudança, daí fica dizendo isso, Vivi, aqui na minha cidade não funciona. Nananana. E aí a terceira palavra para o grupinho número 2 é vamos lá, vamos pesquisar mais as coisas, vamos nos informar mais, vamos ter mais informação dentro dessa oportunidade que a gente tem agora. Então, o grupinho número 2 talvez seja um pouco mais céticos, talvez estejam um pouco mais travados, me perdoem se as palavras não baterem 100%, isso aqui é só uma premissa empresarial, eu não estou enxergando ninguém, entendeu? Mas fica uma dica, né? Aproveite essa oportunidade para construir a diferença. Então, isso aqui serve... Tem gente que botou aí, adorei, isso aqui é uma brincadeira, mas se torna uma dinâmica longa e bem específica quando a gente aplica, e dá para aplicar online. E ela serve para isso, para a gente começar o processo de pensamento, começar um processo de reflexão, porque às vezes a gente não sabe aonde começar. Então, meu convite é, se você está parado, aproveite esse momento e comece a pensar, e comece a desenhar, e não deixa para amanhã. Amanhã pode ser que você não tenha essa chance de novo, e o teu concorrente pode estar fazendo isso antes que você. Eu acho que uma mensagem assim, final, antes que o Instagram delete a gente. Todo mundo te segue na Mirelle Zanotto. Essa é a mensagem Isso, final. não, eu vou deixar depois lá na minha página o seu Instagram para todo mundo seguir. Claro, a grande maioria aqui já te conhece, com certeza. E eu acho assim, nós estamos distanciados, mas nós não estamos parados. Exatamente. Né? Esse distanciamento não significa que nós temos o direito de ficar parados. Nós temos que nos mover com as ferramentas que nós temos e pesquisar, nos orientar, buscar informação, buscar conteúdo, buscar conhecimento. Se não se sente seguro de fazer sozinho, procure um profissional da área. Né? Nesse momento, as pessoas elas precisam se ajudar. Né? Não domina determinado tema, precisa de orientação, procure um profissional que possa te ajudar nesse momento, para que você possa aprender, para que você possa decidir mudar suas atitudes ou simplesmente refletir, né? Simplesmente refletir sobre possíveis mudanças, né? Eu queria agradecer por você ter topado esse bate-papo. É um prazer enorme. Aprendi e continuo aprendendo com você sempre, você sabe disso. Obrigada. Obrigada por você estar aqui. E, bom, gente, agora eu vou deixar lá o Instagram da Mirelle para que vocês possam conhecer mais o trabalho dela. E quem tiver interesse de entrar em contato com ela, tirar as dúvidas, entender também como o trabalho dela pode ser agregador para o negócio de vocês, tá bom? Eu tenho, até acho que é interessante. Eu tenho um canal no YouTube com conteúdo. Tenho na página, no link da minha bio lá, no Instagram, tem PDF para ser baixado. Vale a pena. Acessem, usem essa informação. Ela está lá disponível para que todo mundo possa acessar. É um prazer para mim, Vivi. Super obrigada. Saudade de te encontrar.
E A porque gente agora vai que eu se estou lendo encontrar, a aqui, gente... muito obrigada, pessoal. Não consegui ler tudo, mas eu agradeço de coração o Olha, carinho de todos. feliz. Beijo no Gente, coração, Vivi. obrigada. Beijo para todos vocês. Obrigada. A gente vai se encontrar logo. Vamos sim. Tchau, tchau. Tchau.